Bom, pessoal, hoje aqui nós estamos para conversar um pouco sobre a evolução de painéis e módulos fotovoltaicos e o impacto disso nos inversores, tá? Então, para quem não conhece, eu sou o Walter, sócio fundador da Ecosolis, e eu convidei hoje aqui para conversar com a gente o Martin, que é um especialista em inversores, né? Já conheceu desde o início da Ecosolis os inversores, na verdade, um pouco antes do início, porque ele chegou a ver o equipamento na bancada da universidade. Volta fazendo os testes no mestrado dele lá com o inversor. E eu na bancada do lado, desenvolvendo um outro equipamento, vendo as coisas que estavam acontecendo por aí. Então o Martin já viu o inversor antes dele nascer, na verdade. Lá quando estava, isso era 2009, 2010. Isso foi 2012. 2012, isso, né? Então que eram bem os primórdios ainda ali do inversor. Então o Martin ele trabalha na Ecosolis, já na equipe de engenharia, já também quase do início praticamente, né, da Ecosolis, e conhece todas as entranhas do produto, né, e todas as técnicas que são usadas para isso, né. Então o Martin é mestre em engenharia, né, formação tem a engenharia e mais o mestrado também na especialização. Chegou a fazer? Especialização não, eu fiz a graduação em elétrica, ênfase automação. Isso. E depois o mestrado na área de eletrônica de potência. Isso, já focado nessa área. Então a gente vai começar falando um pouquinho da evolução dos painéis, porque isso aí teve uma evolução muito grande nesses, 8 anos já. 8 anos já que a gente está... 8 anos. Que a Ecosolis existe aí, né? 8 anos praticamente já. E então teve uma evolução muito grande desde o início, e não vai parar, tá? Isso daí vai ser é constante. A gente está chegando em alguns limites físicos de espaço e provavelmente o melhor para se instalar, porque vai chegar um limite, você não consegue fazer módulos muito grandes por causa do tamanho para instalação, né? Isso daí vai ser um limite físico. E também tem os limites de eficiência do silício e de técnicas que também a gente já está chegando no limite. Historicamente, acho que vale pelo Walter falar dos tamanhos das células, né? A gente passou das células menores cada vez maiores, mas produzir células maiores para aumentar a eficiência é cada vez mais caro. Então a gente tem um ponto que economicamente não é viável usar células maiores. Isso. Aí tanto que recentemente entraram outras tecnologias, né? Como os painéis bifaciais, e o Half Cell também. Isso, tecnologia PERC, né, que permitiu que os monocristalinos fossem mais viáveis, né, que sempre o painel mais barato do mercado era o policristalino, né. Com a tecnologia PERC, o monocristalino passou a ser mais viável, né, apesar que é uma célula com mais eficiência, né, também. E isso permitiu já também ganhar mais potência. Então tudo que for possível para aumentar a eficiência dos painéis e a capacidade de geração, a indústria está trabalhando nisso, né? Uhum. Como é que começou? Os primeiros ali, há 8 anos atrás, eram células de 130 e... quantos milímetros? 133? Isso, era o painel, na verdade a potência era 130 watts, né? Tá, potência 130 watts. 130 watts, que eu lembro que os primeiros painéis que a gente utilizou para fazer os ensaios nos inversores, a primeira conversão de energia aí feita no Brasil no inversor nacional, né? Foi com painéis de 130 watts, né? Então é uma coisa que cresceu muito, né? 130, daí depois vieram os de 250, que foram um pouco maiores. A questão de tamanho de célula que eu lembro, a primeira que eu lembro é de 152 milímetros, né? Tá. E daí isso daí seria a espessura da célula, né? Que tem a ver com a técnica de fabricação, né? Porque essas células, elas são feitas praticamente um cilindro, né? É um lingote de silício, lingote, que é produzido um processo de cristalização, tem umas condições de pressão, temperatura bem especializadas para isso. Eles vão levantando o lingote, ele vai depositando, fazendo o cristal, né? Monocristalino, policristalino, de acordo com o negócio.
E depois esse lingote ele é fatiado e cada uma dessas fatias vira uma célula do painel. Isso. Então esse tamanho que a gente fala de 152, evoluiu para o 166, 182 e agora 210. E 210, né? Então essa daí tem a ver com essa tecnologia do lingote, porque a largura dele, diretamente, né? É isso daí. Então imagine isso daí é um processo muito refinado, né? São pouquíssimas indústrias no mundo que conseguem fazer esse lingote. Então, para você mudar, fazer um shift de tecnologia nisso daí é um investimento muito grande, né? Então, e a gente já passou aí por 4 só nesse período aí de 8 anos, né? Sim. Então, a indústria já mudou e isso daí, claro, conforme vai aumentando as dimensões das células, elas conseguem ter mais corrente, na verdade, né? Cada célula vai conseguir gerar mais corrente. E o que os fabricantes de painéis decidiram fazer? Eles estão ampliando a organização das células para aumentar, em vez de aumentar a tensão delas, do painel como um todo, aumentar a corrente, né, de geração. Porque também, se você pegar as organizações de painéis, elas começam a atingir os limites de tensão do equipamento, né? Porque na verdade, a maior preocupação antigamente era com a tensão, né? Quando você colocava muitos painéis, se você pensar numa condição de quando está muito frio, a tensão que é a pior condição, né? Você vai ter uma tensão muito alta, muito elevada nos painéis, e isso impacta diretamente na construção do inversor. Então, todos os conversores ali, você tem de cara, para quem é engenheiro elétrico, tem de cara um capacitor ali, um banco de capacitores para fazer o processo de conversão. E a tensão o limite de tensão desses capacitores é o que determina todo esse limite de quantidade de painéis que você vai poder colocar na entrada. Então, como a tecnologia chegou a um ponto que os inversores têm lá o capacitor de mercado, 550 volts, e daí você colocava ali, você tem um limite de 1.100 volts, que provavelmente de mercado, você vai ver que a maioria dos inversores estão nesse limite, né? 1.000, 1.100, porque eles fazem 2 bancos, né? O banco positivo e o banco negativo, e usam um capacitor de 500, 550. Isso. Que é basicamente o limite de confecção do eletrolítico que tem hoje. É difícil achar eletrolítico com tensão maior do que isso. Isso. Então o pessoal faz os 2 bancos separados e acaba sendo justamente o limite de quantos painéis você pode pôr em série na entrada do inversor, acaba sendo limitado por esses capacitores. Isso. E esse foi o primeiro caminho, na verdade, né? Quando começaram os primeiros inversores, o primeiro passo que foi se dado vamos colocar mais painéis em série, né? Então o pessoal começou a aumentar a potência colocando mais painéis em série. Começou a entrar nesses limites de tensão, os painéis tiveram que ser melhorados para dar mais potência sem ter maior custo de mais MPTs, mais indutores, mais processamento. O pessoal começou então a subir a corrente dos painéis, o que também melhorava a eficiência do painel, né? Ele conseguia gerar mais energia por área. Isso. Que esse é um dos principais parâmetros que o pessoal usa hoje para falar o quanto um painel é melhor que o outro. É quantos watts ele gera por metro quadrado. Isso. Então é bem esse caminho da evolução. E como a gente já está falando em tensão, né? Para dimensionamento de limite de tensão para inversor, você sempre considera a temperatura mais baixa da região onde você vai instalar, né? Isso daí acho que nas planilhas que a gente tem aqui, que a gente disponibiliza para os usuários, a gente já coloca bem esse critério, tá? Então você sempre considera a temperatura mais baixa da região. Então as temperaturas, você pegar mais para o sul, onde você atinge próximo a zero, você vai ter que considerar essa temperatura no dimensionamento da tensão do inversor, né? Então, o teu limite de painéis em série vai ser esse critério. Mas agora também a gente chegou, porque daí, como a indústria estava muito focada nessa questão da tensão, a corrente sempre estava estável, vamos dizer assim, né, em todos os modelos. Tanto que a maioria dos painéis sempre trabalhou ali com no máximo 11 amperes ali de corrente. Corrente máxima em condições normais de ensaio, né, que seriam 1.000 watts por metro quadrado. 1.000 watts quadrados, 25 graus Celsius. Isso, 25 graus Celsius. Então essa é a condição. Praticamente todos os painéis vocês vão ver que tem lá um campo que é justamente quanto que varia a tensão, né, de maneira percentual com relação à temperatura. Então, usando uma equaçãozinha simples, eles fazem uma simplificação ali, você consegue chegar a qual a tensão que vai estar o equipamento, o painel,
com uma temperatura menor ou até maior, né? Só que maior, no caso do dimensionamento, não pesa tanto porque você vai acabar reduzindo. No maior tem outro problema, com aumento de temperatura aumenta a corrente de curto-circuito. Exatamente, que daí quanto à temperatura tem esse outro ponto, né? Então, quando você vai aumentando a temperatura, a corrente vai aumentando junto, tá? Então, é que de maneira oposta à tensão. Então, quando a gente vai dimensionar a corrente, você sempre tem que considerar a maior temperatura que o painel vai estar exposto, tá? Então, aí você tem você tem uma certa, algumas divergências de ideia, vamos dizer assim, que temperatura considerar, né? Se você pegar um painel operando no Nordeste, ali Ceará, ali aquela região bem, onde a incidência de sol é muito grande, o calor é muito intenso, né? O painel chega a 70, 75 graus a operação. Tá? Quem trabalha com usina solar vai ter essa informação, mas você chega nesses níveis. Então, as maiores correntes que vão estar disponíveis no painel serão essas, né? As correntes de máxima potência e de curto-circuito, elas vão estar vinculadas a isso. Não chega a ser um ponto preocupante em termos de queima de equipamento, né? Agora falando disso no inversor. Porque o inversor ele tem uma limitação, né? O Marco pode explicar melhor essa... O inversor, a gente normalmente trabalha no projeto do inversor com dois parâmetros, né? A corrente de máxima potência do inversor, de entrada, e a corrente de curto-circuito da string, né? Então, a corrente de curto-circuito, ela entra muito quando a gente vai projetar a largura de trilha na placa, a bitola de cabo, os indutores, para reduzir as perdas nessas etapas, nessa etapa de conversão de energia, que é tirar a energia do painel, tem a corrente toda circulando dentro do inversor. Então, a gente projeta isso para não ter calor demasiado dentro do inversor. Então, a gente projeta o inversor dentro da corrente de curto-circuito do painel, que vamos projetar para caso haja queima de algum componente interno, para caso a gente precise, durante o processo do MPT, às vezes ele pode dar um pulinho para perto da corrente de curto-circuito para rastrear a curva de MPT do painel. Então, o projeto nele está nesse ponto, né, na máxima corrente da string, do painel. E a corrente daí que a gente chama a corrente de máxima corrente CC de entrada é a corrente que o inversor, que o MPT vai limitar. Ou seja, ele diz que ele não vai procurar MPT, corrente maior, para tentar uma potência maior acima daquela corrente. Então a gente pode ter aí um painel que em curto-circuito dê, por exemplo, 15 amperes e a corrente de máxima potência de certeza 13 e colocar no inversor que o limite é 13 amperes e 15. Uhum. Apesar do painel chegar em 15, os 3 amperes dele está dentro dos 3 amperes da máxima corrente de entrada. Ou seja, o inversor vai conseguir chegar no ponto de maior potência do painel. A gente for pensar nessa questão que a gente estava falando justamente do aumento de temperatura, trazer um aumento de corrente, alguns painéis chegam em 75 graus a dar uns 3%, 3,5% a mais do que a corrente a 25 graus. Uhum. Então pensar, se fosse 10 amperes, ele daria 10,3, 10,4 amperes na pior condição. Então se a gente tem um painel que é 3 amperes, ele vai dar aí talvez 10,3, 10,4 na pior condição. Uhum. Só que essa condição é temperatura elevada e radiação de 1000 watts metro quadrado, que é uma radiação elevada, e já é uma radiação que nos projetos o pessoal sobredimensiona. Uhum. Então, por mais que o inversor não chegue nos 13,2, 13,3 do painel, normalmente, para essas condições, o cliente já colocou 35% mais de painel, 30% mais de painel para dar sobrecarga, para poder melhorar o tempo que o inversor está em máxima potência durante o dia. Uhum. Esse sobredimensionamento compensa essa perda que você tem ali de rendimento. Uhum. Então, quando está na condição de 1000 watts metro quadrado, isso não vai impactar. Quando a radiação é menor que ele impactaria, a corrente já é menor. Uhum. Então, esse limite um pouquinho acima, aí, até 0,4, até uns 0,5 amperes da corrente de máxima potência do painel na pior condição, impacta aí em 1, 2% de perda de rendimento se estivesse usando toda a potência do painel. Mas como a gente sobredimensiona,
essa perda já é compensada, não tem essa perda, né? Já tem uma sobrepotência disponível que não está sendo usada, é só uma potência menor disponível que não está sendo usada. Isso. Quando chega nesse ponto, o que vai acontecer? Quando tem mais corrente do que o inversor pode, né, disponível, do que o inversor pode utilizar, ele simplesmente não vai estar puxando, né? Não vai estar trazendo. Então, se você coloca, por exemplo, painéis de 13 amperes num inversor de 11, o inversor não vai queimar, tá, necessariamente. Mas ele não vai chegar nesses 13 amperes, porque ele vai limitar lá nos 11. Né? Aí a perda já é de 10%, esse aí a perda já é maior, 10, 15%. É nesse ponto que a gente quer chegar, porque você vê na hora do dimensionamento, é que eu falei, o maior... o que o pessoal olhava mais era justamente na questão da tensão, porque a corrente era basicamente estável, né? Nunca passava desses 11. Agora a gente já tem corrente em painel com 13, painel com 15, né, 18, então estão chegando, né, se pegar os painéis de 210 milímetros, eles chegam com corrente bem elevadas já, né? 15 ou... Chegam corrente 15, 16 ali, o curto-circuito vai às vezes para 18 também. Exatamente, então já são níveis de corrente já bem maiores, né? Então os inversores têm que estar preparados para isso. Se você coloca um inversor que tem uma entrada de 11 amperes com um painel desse de 15, não vai queimar, tá? O inversor vai estar funcionando, só que no final do mês, a hora que você pegar e começar a ver as contas, não vai bater o rendimento que você queria, né? Ele vai estar gerando muito menos do que foi investido, né, de painéis. Então, esse ponto é onde vai ter... a gente precisa tomar muito cuidado na hora de dimensionar. Se você colocar um módulo de 650 watts lá, né, com a corrente de 15 amperes num inversor de 11 amperes, você vai estar jogando dinheiro fora, né? Que daí você vai chegar nos horários de ponta, a toda aquela energia que você achou que ia estar gerando, né, no melhor horário do dia, você vai estar jogando fora. Vai estar limitando. Vai estar limitando porque o inversor, não porque o painel não esteja com a energia disponível, mas porque o inversor vai estar limitando. Então é onde que vai ser crítico, né, isso daí. Pensando nisso, né, justamente nesse ponto, a gente sempre foi muito enfático com os nossos clientes, né? Para sempre respeitar essa corrente. Sim. Né? Então, tanto que a gente comercializa painéis que têm a corrente compatível com os nossos equipamentos. Né? E tendo em vista esse aumento de corrente dos painéis, a gente também fez um refactoring na nossa linha de inversores, né? E para poder ampliar essa corrente. Então, hoje, todos os inversores, a gente tem correntes, né, eles suportam correntes até 13 amperes, né, correntes nominais. 13 amperes, alguns modelos 3 amperes e meio. Isso, alguns até 13,5 e, se não me engano, o 60K nosso, que tem as 3 entradas, a gente consegue até, com combinação, né, o 60K a gente consegue disponibilizar painel de 210 milímetros. 210 milímetros, né? Então, principalmente, então, nessa linha, desde do 5K até o 60K, né? Então, toda essa linha de inversores, a gente já tem essa faixa ampliada, né? Então, ela suporta painéis até de células de 182 milímetros, onde a potência fica entre 500 e 560, né? A maior parte ali, 550, que as famílias de painéis que tem no mercado, normalmente o pessoal tem vendido painel 510, 20, 30, 40, 50. Então, tem sido por aí. E, normalmente, os de... Aí depende de fabricante. Tem fabricante que vai até os 590, que a tensão é mais baixa, a corrente mais alta. E tem outros que a tensão é mais alta e a corrente mais baixa, para chegar na mesma potência. Então, acima de 550 até 590 ali, depende um pouco do fabricante, para saber se está aumentando tensão ou corrente. Então, é possível, talvez, o 590 de uma marca e de outra não. Sim, porque tem que sempre olhar os dois parâmetros, tanto a corrente quanto a tensão, né? Então, a gente colocou mais essas ideias. Eu acho que quem tiver aí uma experiência, né, nesse sentido aí de dados mais precisos, né, de temperatura, corrente, aí compartilhe com a gente aí, que a gente também interessa, né? Sim. Tipo assim, tal lugar teve porque isso aí já tem histórias aí por exemplo, sobre radiação, né? Sim. Que de radiação chegasse a 1.300 em alguns lugares. Então, isso daí é um tipo de coisa, de evento que pode acontecer, né? Então, o sistema tem que estar preparado para isso, né? São eventos mais raros, né? Mas existem alguns efeitos atmosféricos que geram efeito de lupa.
da irradiação solar. Então ela incide mais energia sobre o painel do que seria a radiação normal. Não sei exatamente as condições que geram isso, mas em alguns laboratórios que fazem esse tipo de medição, eles já registraram algumas vezes essa geração, a radiação maior do que o normal. E até por isso que a gente também sempre recomenda para o instalador não colocar, o inversor é 1000 volts, vou colocar 970 volts. Ele sempre pede para deixar ali, às vezes tensão de 2 painéis, uma margem de 80 volts pelo menos, justamente para evitar essas variações que muitas vezes pode não acontecer num ano. Mas está pensando que você está instalando um projeto para funcionar durante 10, 20 anos, pode ser que depois de 5 anos, depois de 10 anos aconteça uma situação dessa. Então é bom sempre ter uma margem para prever no longo prazo isso. Isso aí que a gente tem que sempre prezar com os clientes, né? Com quem está comprando o sistema solar, porque ele vai estar com aquilo ali durante 20 anos, né? Sim. Então, tudo que a gente está, esse dimensionamento que a gente faz agora, vai impactar isso daqui lá para frente mesmo. Então, não vai ser pensar só as condições nesse momento agora, né? Nesse ano, por exemplo, né? Pegar um histórico, por exemplo, usar o histórico de um ano para fazer uma análise é muito pobre, né? Você tem que pegar um histórico maior, né? Sim. Então, dados solarimétricos, né, maiores. Sim, mas temperatura também, né? Isso. A gente pega, o cara vai instalar um sistema na Serra Gaúcha, pega um mínimo do ano passado que não foi tão forte, mas daí pega o mínimo de 10 anos, dá lá uma de menos 15 graus que a tensão do painel dele sobe, estraga o sistema. Uma condição que é rara muitas vezes, mas que é uma vez necessário para estragar o equipamento. Exatamente. Isso aí tem até uma história aí. A primeira versão do equipamento que a gente fez, a gente tinha um limite de 5 graus, né, de operação. Ah, sim. Daí... Temperatura mínima, 5 graus. Exatamente. Temperatura mínima era 5 graus. Daí a gente, né, a pessoa nunca vai acontecer isso. O inversor sempre vai estar maior, né? E daí não tinha um cliente que o inversor só começava a gerar às 10 horas da manhã, né? E daí eu olhava o gráfico, tava tudo certinho, tensão, corrente, tudo certinho, mas só começava às 10 horas da manhã. Daí, inclusive, eu fui visitar o cliente lá, Serra Gaúcha, né, pra variar, e justamente acontecia isso, o inversor ficava numa posição que quando dava geada, ele ficava coberto, abrigado, só que não pegava sol, então ele realmente não aquecia o equipamento. Então o equipamento só ia começar a produzir a geração quando atingiu os 5 graus. Que era às 10 horas da manhã, mais ou menos. Daí, claro, foi corrigido a versão do firmware, e daí, a partir daí, ele foi, né, atualizado o firmware dele e ele passou a gerar desde o início do dia. Mas foi uma situação que foi um critério de projeto que a gente usou, imaginou que nunca ia acontecer e no fim aconteceu, né? Não sei se você quer entrar na tecnicalidade do porquê dos 5 graus, porque a gente tinha um sensor de temperatura que a gente não conseguia diferenciar um sensor queimado de um sensor medindo temperatura zero ou menor que zero. Então a gente colocou como limite os 5 graus, porque se está abaixo de 5, eu não sei se é um sensor queimado que não está fazendo uma leitura de um sensor realmente com temperatura mais baixa. Sim. Aí o que nós fizemos foi considerar um outro sensor de temperatura que nós tínhamos na placa, fazer a comparação dos dados dos dois para decidir se está uma temperatura ótima para ligar ou não, para ver se ativava a proteção por temperatura ou não. Porque a gente tem a medição da temperatura do dissipador, né, do alumínio, que é bem precisa, que é onde estão os IGBTs, as chaves do equipamento, e tem outro que é mede a temperatura dentro da carcaça, né, para saber como que está. Então a gente tem esses 2 pontos de referência dentro do inversor. Né? Então é por isso que a gente media as duas para poder tomar essa decisão daí, né? Sim. Então, aí resolveu. Isso, daí resolveu. Então tá, pessoal. Então tragam seus causos aí sobre temperatura que vocês já enfrentaram aí, comentem para a gente poder ver os outros casos aí e trazer mais ideias aí. Joia. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu. Beleza, obrigado.